Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente esta oração, e mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia. Sejam bem-vindos ao canal Reflexos Católicos para a nossa oração da manhã. Aqui, nosso intuito é rezar, refletir e meditar sobre a vida católica, através dos ensinos que a Santa Igreja nos oferece na Sagrada Escritura, no magistério da Igreja e na tradição. Tudo isso para que aumente em nós o amor por Jesus Cristo e a graça da vida cristã. Na nossa oração da manhã, nós consagramos o nosso dia, consagramos a nossa vida, consagramos os nossos corações a Jesus Cristo, pelas mãos medianeiras da Santíssima Virgem Maria, sua e nossa Mãe. Tudo isso nós fazemos, é claro, iluminados pela Palavra de Deus, com o trecho do Evangelho do dia. E hoje, irmãos, nós iremos falar um pouco sobre o nosso caminho de conversão, o nosso caminho de fé e conversão. O Evangelho de hoje ele nos provoca essa reflexão. Ele faz com que nós pensemos neste itinerário, nessa passagem da nossa condição decaída, da nossa realidade pecadora, até o encontro com Jesus Cristo, o seu seguimento e o testemunho da verdade que dão aqueles que são convertidos. O caminho do pecado até a graça, do inferno ao céu, do abandono egoísta a si mesmo, do fechamento de si à presença de Deus. Nós sabemos, irmãos, que convertido é todo aquele que necessita mudar de direção. Porque quem trilha um caminho seguro, quem trilha uma estrada certa, não precisa mudar de caminho. Já está na estrada certa. Agora, quem está em alguma estrada tortuosa, em algum caminho que não é o melhor do caminho, a necessidade é que se mude de caminho, é que se tome outra rota. E aí, Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios, foi uma que sofreu essa metanoia, provocada por Jesus, foi uma que foi de fato convertida por Jesus. Esse trecho está no Evangelho de hoje, Lucas, capítulo 8, versículo 2. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. 7 demônios. E aí nós conhecemos já a história de Santa Maria Madalena, até mesmo aqui no canal já refletimos sobre isso. E o arrependimento de Santa Maria Madalena foi se dado na sua queda, foi manifestado no seu estado de queda. Isso nos mostra o primeiro passo
do caminho de conversão, que é o reconhecimento da própria fragilidade e do ser pecador. Bom, eu sou pecador, eu tenho os meus pecados e por isso eu preciso mudar de direção. O pecado não é o melhor caminho, o pecado me leva à morte. Então não dá para eu seguir mais nesse caminho de morte. Não dá para eu tomar os mesmos passos que tenho tomado durante a minha vida, porque senão eu vou ganhar a morte eterna. Então não dá para eu continuar nesse caminho. A história de Santa Maria Madalena já nos revela isso, já nos mostra isso. E aí São Gregório nos esclarece um pouquinho desse trecho evangélico. Ele nos explica, dizendo o seguinte: pois o que é entendido pelos 7 demônios, se não todos os vícios? Pelo número 7 está representada a universalidade. Maria, portanto, tinha 7 demônios, pois ela estava cheia de todo tipo de vício. Vocês entendem? O passo que Santa Maria Madalena teve foi o do reconhecimento da sua própria fragilidade, ou da revelação dos seus vícios, dos seus demônios. Por isso que é usado aqui na Sagrada Escritura 7 demônios. Ou seja, a plenitude dos vícios, a completude dos vícios, todo tipo de vício aquela mulher tinha. Há alguns intérpretes que colocam Santa Maria Madalena como sendo também aquela pecadora caída, a qual não é citado o nome, né? Aquela pecadora caída, aquela adúltera. Muitos dos intérpretes da Sagrada Escritura, muitos dos estudiosos da Sagrada Escritura colocam como sendo a mesma pessoa. Então, naquele momento de queda, onde ela era acusada, estava ali exposto à sua condição, estava exposta à sua condição de pecador. Mas aí o que acontece? Ela estava prestes a ser apedrejada, todo mundo acusando, todo mundo expondo o seu adultério, expondo os seus pecados, a sua queda, ela estava no chão. Ela se encontra com Jesus. Ela descobre o que é misericórdia. Ela descobre a vida. Ela descobre o perdão. E Jesus Cristo não condena aquela mulher. Da mesma forma, Jesus Cristo não passa pano para o pecado daquela mulher, para o seu erro. Nem eu te condeno. Vai e doravante não tornes a pecar. É o que Jesus diz a essa mulher. Então, ele não condena, ele não aponta o dedo para aquela mulher, mas também não passa pano, porque diz: vai e não tornes a pecar. Esse trecho é do Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 11. Por isso, amados, o que nós devemos fazer ao observar esses primeiros atos de conversão, esses primeiros passos da conversão, é deixar de lado o que nos pesa, é deixar de lado o pecado que nos envolve. É de fato nos encontrarmos com o Senhor, permitir que os nossos corações, que as nossas almas, que a nossa vida se encontre com a verdadeira vida que é Jesus Cristo, e assim nós deixemos de lado os nossos pecados. Nós deixemos de lado as máculas, as manchas da nossa alma. E aí, irmãos, depois deste primeiro encontro de amor com o Senhor, desse primeiro passo que é esse encontro de amor, é preciso entender o que Jesus nos ordena: não mais pecar. Agora, como que a gente vai fazer isso? Se há pouco tempo nós estávamos caídos, nós estávamos nas trevas, cheios de todo tipo de vício, incapazes de escaparmos dos laços que nos amarravam. Há pouco nós estávamos no pecado, caídos no chão. E agora Jesus, que viu a nossa lama, que viu a nossa miséria, a nossa pobreza, que viu aquilo que nos sujava, espera que nós tenhamos força para não voltarmos para a mesma lama, para não voltarmos para o pecado. Não parece falta de caridade? Parece que Jesus está brincando com a gente, né? Se por tanto tempo a gente permaneceu no pecado e agora de uma hora para outra o Senhor espera que a gente saia disso e viva de maneira perfeita aqui na terra. Acontece, irmãos, que a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo sempre vem acompanhada das graças necessárias para que elas sejam cumpridas. E nesse caso, as graças são a sua própria presença e o seu infinito amor. Jesus, ao pedir que nós não pequemos mais, ele se entrega a nós e ele dá a nós o seu amor. O mesmo amor que nos libertou, o mesmo amor que nos salvou na cruz, ele dá para nós naquele momento. E isso basta para que nós não pequemos, para que nós não nos separemos
da sua graça e do estado de graça. A ordem de Jesus é sempre acompanhada da força necessária para que nós a cumpramos. O intuito do Senhor, irmãos, não é impor um fardo pesado sobre os nossos ombros, não é colocar um peso a mais nas nossas costas, não é isso, de jeito nenhum. Tanto que o Papa Bento XVI, ele até nos explica em uma de suas homilias, ele vai falar o seguinte: a sua finalidade, ou seja, a finalidade de Jesus, consiste em salvar uma alma e revelar que a salvação só se encontra no amor de Deus. Quando Jesus ordena, vai e não peques mais, ele vem nos dizer, fique comigo, permaneça comigo, porque no meu amor você não peca mais, porque no meu amor existe a salvação, porque se você viver comigo, se você caminhar o meu caminho, se de fato você sofreu uma conversão, ou seja, saiu daquele caminho de pecado, saiu daquela estrada do pecado e veio para a minha estrada, que é a salvação, você terá a vida eterna, você não vai mais pecar. Então, o que Jesus ordena, o que Jesus pede, que nós não pequemos mais, não é impossível. Não é impossível e Ele nos dá a graça. Ele faz com que nós cheguemos aonde nós não conseguimos por nós mesmos. E tanto é possível que São Francisco de Assis chegou num momento em que não mais pecava. E eu digo isso na sua vida mesmo, na sua vida terrena. Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, foram santos que chegaram a um momento de suas vidas em que não pecavam mais. Aí você pode dizer, mas eles eram santos e nós não queremos ser? O Senhor reservou aquela graça só para aqueles santos? Por que nós não podemos pedir as mesmas graças? Por que nós não podemos pedir, inclusive, a intercessão desses mesmos santos que souberam viver, que souberam vencer o pecado pela força de Deus? Então isso também é possível para nós, irmãos. E essa realidade de permanecer na presença do Senhor e no seu amor é confirmada pelo próprio Evangelho que nós estamos meditando. Porque foi por isso que todas aquelas mulheres que seguiam Jesus, Maria Madalena, a tal da Joana, a Susana e aquelas outras mulheres, elas nos dão esse exemplo de serem libertadas e de permanecer com Jesus, de serem salvas, de conhecerem a salvação, de conhecerem o amor e a misericórdia de Jesus Cristo e permanecerem na presença do Senhor Jesus Cristo. É como se cada uma delas dissesse, Jesus me libertou gratuita e amorosamente de toda a escravidão, de todo tipo de vício. O que mais que Ele não fará se eu permanecer com Ele? O que mais Ele não fará se eu o seguir, se eu o servir, se eu o amar, se eu ser a sua serva fiel? É como se elas dissessem, eis-me aqui, Senhor. O Senhor me libertou e agora eu quero ficar com o Senhor. Se antes eu era escravo do pecado, se antes eu era escravo do demônio, agora eu quero ser seu servo, Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor me libertou de graça e deixou que eu escolhesse o caminho a seguir. Porque o Senhor foi amoroso comigo, porque o Senhor foi extremamente bondoso comigo, eu quero seguir o Senhor. Eu quero ter Jesus como o meu Senhor, como o meu governante, como aquele que me leva por um caminho seguro, por aquele que me dá todo o bem. Por isso, amados, é preciso que nós nos empenhemos com perseverança no combate que nos é proposto, de não mais pecar. E mais do que isso, ou traduzindo, de permanecer na presença de Jesus e viver o seu amor. É assim que nós não mais pecaremos. Agora, tudo isso, irmãos, deve ser feito com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé, como nos diz a carta aos Hebreus. Se o Senhor começou em nós a obra da fé, a obra da conversão, é Ele quem vai terminar. E assim nós podemos entender o porquê que temos que permanecer na sua presença, para que a conversão seja completa em nossas vidas, para que a obra da salvação seja completada por nosso Senhor. E aqui eu cito mais uma vez a Catena Áurea, que é aquele livro que São Tomás reuniu vários comentários bíblicos para explicar os evangelhos e algumas cartas. Eu não sei exatamente qual é o autor, mas está lá na reunião de comentários que Santo Tomás fez. O autor diz o seguinte: como a águia incitando seus filhotes a voar, nosso Senhor, passo a passo, eleva seus discípulos às coisas celestiais. Então é gradual, irmão. Aquelas primeiras conversões das nossas vidas foram as primeiras conversões. Passo a passo o Senhor vai nos colocando mais próximos do céu.
De degrau em degrau nós vamos subindo. Mas como? Com a ajuda do Senhor. Como a águia, Ele incita os seus filhotes. Ou seja, o Senhor nos ensina a voar. O Senhor vai nos ensinando de pouco em pouco, inclusive respeitando as nossas fragilidades, sabendo que nós não conseguimos entender tudo de uma vez. De pouco em pouco Ele vai nos incitando a subir de degrau em degrau, sabendo que nós vamos cair no meio do caminho, sabendo que nós vamos vacilar, mas se estamos na sua presença, é muito mais fácil nos levantarmos. Se nós temos uma constância no caminho de fé, naqueles instantes em que nós tiramos os olhos de Jesus Cristo, é muito mais fácil lembrarmos-nos dele e voltarmos para ele novamente. É preciso que nós permaneçamos na sua presença. Agora, amados, como almas principiantes que somos, nós precisamos entender o seguinte, que todos os dias nós somos submetidos a essas fases da conversão, a essas realidades. Porque primeiro que ainda existem demônios em nosso interior, ainda existem vícios em nós. Muitas vezes nós somos ainda tombados ao erro pelas nossas más inclinações, muitas vezes nós ainda cedemos ao pecado. Então nós ainda precisamos nos reconhecer como pecadores. Da mesma forma, um ou outro pecado, pela graça de Deus, nós já deixamos para trás. Também já existem libertações em nossas vidas. Nós já podemos colher vitórias na nossa caminhada, é verdade ou não é? E em outras coisas, nós já fomos tão experimentados que nós conseguimos, inclusive, ajudar a Jesus Cristo e a seus discípulos, como está lá no Evangelho que aquelas mulheres faziam. Em algumas coisas nós já vivemos tanto, um cai e levanta, que nós sabemos até mesmo como funciona aquele tipo de pecado, como funciona aquele tipo de sofrimento, e nós podemos auxiliar na obra da evangelização. Agora, seja nos pecados que ainda temos, nos pecados já vencidos, nos testemunhos que podemos dar e na ajuda que podemos realizar, em tudo isso, irmãos, existe um essencial comum, que é a presença de Jesus Cristo, que é o amor de Deus. E esses são indispensáveis. Não podemos lançar mão, não podemos deixar de lado o amor de Deus nem a presença de Jesus Cristo. Senão aí a queda é vertiginosa e dificilmente nós conseguiremos levantar. Contudo, se estivermos na presença de Deus, vivendo o seu amor, ainda que nós caiamos, nós levantaremos. Até que chegará um dia que nós levantaremos direto para o céu, porque o Senhor irá honrar a nossa vida ao seu lado. Será assim até o céu, um caminho de fé e de conversão. Por isso, irmãos, que nesse dia nós possamos pedir a graça a nosso Senhor para que de fato a conversão exista em nossas vidas, para que nós possamos melhorar a cada dia, subir degrau por degrau, e sabemos que podemos contar com o auxílio valoroso de nossa Mãe, a Santíssima Virgem Maria. Que sejamos convertidos, que possamos mudar de vida e celebrar a vitória de Deus em nossas vidas, permanecendo no seu amor e na sua presença. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amado irmão, amada irmã, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Nós voltamos com a oração da manhã, segunda-feira, mas ainda temos hoje, sábado e domingo, flores da Eucaristia e algumas novidades que poderão pintar a qualquer hora aqui no canal, tá bom? Então peço que você continue nos acompanhando, deixe aí o seu like, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e continue rezando por nós e conosco, tá certo? Até logo mais, fiquem com Deus.